Oi, pessoal! No sexto ano, vocês aprenderam a fatorar os números em fatores primos. Este ano, iremos fazer a fatoração de monômios e polinômios. Fatoração por evidência. A fatoração por evidência, você tem que colocar o fator comum em evidência. Neste caso, é o A. Os demais colocamos dentro do parênteses. B mais C. Observe o exemplo. 5x² menos 3x. Temos no primeiro membro 5x², no segundo membro 30x. O que eu tenho em comum entre 5 e 30? Qual é o maior divisor comum de 5 e 30? 5. Qual é o maior divisor comum de x² e x? X. Então, o fator comum em evidência é o 5x. Tirando o 5x em evidência, veja, se eu fizer 5x² divididos por 5x, sobra x. Se eu fizer 30x divididos por 5x, sobra 6. Então, a fatoração de 5x² menos 30x é 5x que multiplica x menos 6. Fatoração por agrupamento. A fatoração por agrupamento é parecida com a fatoração por evidência. O agrupamento só pode ser feito acima de 4 monômios e tem que ser sempre números pares de elementos. Nesse caso, nós temos 4 elementos, 4 monômios. Agrupamos de 2 em 2 e tiramos em evidência. No primeiro agrupamento, nós temos AX mais AY, tira em evidência o A, sobra X mais Y. No segundo agrupamento, tiramos o B em evidência, sobra x mais y. No agrupamento, tira-se em evidência duas vezes. Então, tira x mais y, que multiplica quem? Quem sobrou? A mais B. Observe o exemplo. Como nós temos 4 elementos, agrupamos de 2 em 2. Veja que nesse segundo agrupamento eu já tirei o negativo em evidência porque tem os dois iguais. Observe o que eu tenho em comum entre eles, o x. Tira um x em evidência dos dois elementos, teremos 3x mais 4y. Temos o t em comum dos dois elementos, então tiro o t em evidência, sobra 3x mais 4y. No agrupamento, lembra que você tira novamente em evidência. O que eu tenho em comum? 3x mais 4y. Sobrou quem? X menos t. Trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito é o inverso do produto notável. Observe. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é o mesmo que o quadrado da soma de dois termos. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado da diferença entre dois termos. Como fatoramos um trinômio quadrado perfeito? Temos dois tipos. O primeiro é pela quebra ao meio. Então, observe o exemplo. x² mais 12x mais 36. Quebrando ao meio, nós temos que x² mais 6x mais 6x mais 36. O que é essa quebra ao meio? Eu pego o elemento que está ao meio e divido em dois elementos iguais, dois monômios iguais. Tiramos em evidência por agrupamento. Então, tiramos o x em evidência, sobra x mais 6. No outro caso, tiramos o 6 em evidência, sobra x mais 6. Como são 4 elementos e utilizamos o agrupamento, tiramos novamente em evidência x mais 6 vezes x mais 6. X mais 6 vezes x mais 6 é a mesma coisa que o quadrado da soma de dois termos, que é um quadrado perfeito. Podemos utilizar a regra, tirando a raiz quadrada do primeiro elemento e a raiz quadrada do terceiro elemento. Lembrando que 81 é 9 elevado ao quadrado. Simplificamos a raiz com o quadrado e vamos verificar se é mesmo um trinômio quadrado perfeito.
Lembrando que a regra é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Se você fizer 2 vezes x vezes 9, fecha 18x. Logo, x² menos 18x mais 81 é um trinômio quadrado perfeito. Então, nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Diferença porque o sinal de 18 é negativo. Os elementos que vamos utilizar para preencher o quadrado da diferença são os dois elementos que eu tirei a raiz. Nesse caso, seria o x e o 9. Observe. A² mais 4a mais 4. Tiramos a raiz quadrada de A², que achamos o primeiro elemento a. Tiramos a raiz quadrada de 4, ou de 2², que será 2. Se você fizer 2 vezes a vezes 2, fecha 4a. Logo, A² mais 4a mais 4 é um trinômio quadrado perfeito. Então, ele seria o quadrado da soma, porque ele é positivo, de dois termos. Os termos são a e 2. Então, ficaria quadrado de a mais 2. A diferença entre os dois quadrados nada mais é do que o produto da soma pela diferença entre dois termos. Então, nós temos raiz quadrada de A² e raiz quadrada de B². Então, os dois elementos seriam a e b. Então, A² menos B² é a mesma coisa que a mais b, que multiplica a menos b. Veja os exemplos. Então, é o quadrado da diferença entre dois termos, então seria raiz quadrada de z² z, raiz quadrada de u² u. Então, ficaria z mais u, z menos u. 4x² menos 16. Raiz quadrada de 4x², 2x. Raiz quadrada de 16, 4. Então, como ele é o quadrado da diferença entre dois termos, ficaria 2x mais 4, 2x menos 4. 49 menos x², y⁻⁶. Raiz quadrada de 49, 7. Quando você tira a raiz de letras, lembre que você vai usar a propriedade da potência, o inverso dela. Então, você vai dividir 2 por 2, que é a raiz quadrada, fica 1. 6 por 2, 3. Então, a raiz quadrada de x² y⁻⁶ é x vezes y ao cubo. Então, como ela é a diferença entre dois quadrados, nós temos 7 mais xy ao cubo, que multiplica 7 menos xy ao cubo.